Prisões, impeachments em sequência, mandatos tampão. Nos últimos 6 anos, a cadeira de presidente do Peru tem sido um assento ejetor. Agora, a crise política permanente no país atravessa um novo capítulo depois de um governante tentar depor o Congresso e ser destituído e preso. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Dia em que o Peru amanhece sob o governo de Dina Boluarte, que assumiu na quarta-feira, após o agora ex-presidente Pedro Castillo sofrer um impeachment pelo Congresso e ser preso por tentativa de golpe de Estado. En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso com faculdades... Esse aí que você está ouvindo é o Pedro Castillo, num pronunciamento em cadeia nacional que foi ao ar às 4 da tarde de quarta-feira no Peru. Ele anunciou a dissolução do Congresso Nacional, a instauração de um governo de exceção, convocou novas eleições parlamentares para a elaboração de uma nova Constituição e decretou toque de recolher no país. Esse pronunciamento aconteceu horas antes do Congresso votar o impeachment do então presidente peruano. Era o terceiro processo do tipo iniciado contra Castillo, um político de esquerda, desde que ele assumiu o governo em julho de 2021. O pedido, apresentado por uma coligação de parlamentares de direita, afirmava que Castillo tinha a incapacidade moral para governar. O ex-presidente é alvo de 5 investigações pelo Ministério Público do país por um suposto envolvimento em esquemas de corrupção em contratos públicos. As acusações são todas negadas por Castillo, que diz que elas são baseadas apenas em notícias de jornal e depoimentos de terceiros, sem provas. O Congresso usava essas investigações para pressionar o ex-presidente. Havia ainda um outro ponto de pressão parlamentar, uma acusação de traição à pátria por parte de Castillo, que pretendia instalar um referendo perguntando para a população se o Peru deveria oferecer uma saída para o mar para a vizinha Bolívia. Mesmo diante da relação turbulenta com o Congresso desde o início do seu mandato, o Castillo tinha sobrevivido a 2 processos de impeachment. E havia uma expectativa de que ele sobrevivesse também a esse terceiro. Isso até ele tentar dissolver o Congresso. Então a reação foi imediata. A então vice-presidente, Dina Boluarte, publicou uma mensagem imediatamente chamando a medida de golpe de Estado. A Organização dos Estados Americanos e os Estados Unidos também levaram minutos para classificar a iniciativa como golpista. O presidente do Tribunal Constitucional peruano chamou Castillo de usurpador. O Exército e a polícia se pronunciaram publicamente condenando a ação de Castillo. E em pouco mais de 1 hora, o Congresso aprovou o impeachment, o ex-presidente foi preso e Boluarte foi diplomada no seu lugar. Assumo o cargo de presidenta constitucional da República, sendo consciente da enorme responsabilidade que me toca, e minha primeira invocação, como não podia ser de outra maneira, é convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Se ouviu aí a Dina Boluarte no seu primeiro discurso como presidente do Peru. Ela fez uma fala clamando pela unidade nacional e disse que vai trabalhar para ficar no cargo até julho de 2026, que é quando se encerraria o mandato do Castillo. Se ela ficar tanto tempo no poder, seria uma exceção no passado recente do país, que teve 6 presidentes diferentes em menos de 6 anos.
Entre 1990 e 2000, o Peru foi governado por Alberto Fujimori, um autocrata que presidiu o país por 3 mandatos consecutivos, fechando o Congresso com o respaldo dos militares. Fujimori hoje cumpre uma pena de 25 anos de prisão por uma série de crimes, incluindo o assassinato e sequestro de opositores. O primeiro presidente democrático depois do Fujimori foi Alejandro Toledo, que governou entre 2001 e 2006. Ele foi sucedido por Alan Garcia, presidente de 2006 a 2011, que por sua vez deu lugar a Ollanta Humala, que exerceu o poder até 2016. Esses 3 ex-presidentes enfrentaram problemas com a justiça depois de saírem do poder. Em 2017, a polícia encontrou 20 milhões de dólares na casa do Alejandro Toledo. Ele foi preso nos Estados Unidos e extraditado para o Peru para cumprir pena em 2019. No mesmo ano, Alan Garcia, seu sucessor, se matou com um tiro na cabeça ao saber que a polícia tinha um mandado de prisão contra ele, um mandado relacionado a investigações da Operação Lava Jato no Peru. O Ollanta Humala também teve problemas com os desdobramentos da operação no Peru. Em 2017, ele chegou a cumprir 9 meses de prisão por envolvimento com obras superfaturadas da construtora brasileira Odebrecht. O Humala também foi o último presidente do Peru a conseguir cumprir todo o seu mandato. Seu sucessor foi Pedro Pablo Kuczynski, conhecido pela sigla PPK. Ele renunciou ao cargo em 2018, pouco antes do Congresso votar um pedido de impeachment, o segundo contra ele. O processo veio depois da abertura de uma investigação para apurar o pagamento de propinas do Odebrecht. O PPK foi então sucedido por Martín Vizcarra, que era embaixador do Peru no Canadá e se apresentou como um perfil técnico, alheio ao jogo político cotidiano no Congresso. Ele prometia levar adiante um governo de transição até a eleição presidencial seguinte, que aconteceria em 2021. Mas a falta de uma base parlamentar forte fez com que Vizcarra também tivesse uma relação muito tumultuada com o Legislativo. Em 2019, um ano depois de assumir, Vizcarra mandou dissolver o Congresso. Isso aconteceu porque a Constituição peruana dá ao presidente o poder de dissolver o legislativo quando ele tem 2 votos de confiança negados no Congresso. O voto de confiança é pedido pelo presidente quando ele quer aprovar uma medida excepcional. Se o Congresso nega esse voto, o presidente é obrigado a dissolver seu gabinete, o equivalente aos ministérios daqui, e remontar o governo do zero. Mas se o Congresso nega 2 vezes o voto de confiança, aí o presidente tem a prerrogativa de dissolver o parlamento e convocar novas eleições parlamentares. Depois que o Vizcarra teve o seu segundo voto de confiança negado, ele anunciou a dissolução do Congresso. A decisão dele foi endossada pelo Tribunal Constitucional peruano e foram convocadas novas eleições. Mas aí, um ano depois, em 2020, o Vizcarra foi alvo de um processo de impeachment. A justificativa foi a mesma que seria usada contra o Pedro Castillo dali 2 anos, incapacidade moral de governar. O impeachment foi aprovado e ele foi destituído. Vizcarra foi sucedido pelo então presidente do Congresso, Manuel Merino, que fazia parte do grupo que articulou a destituição do ex-presidente. Ele ficou só 5 dias no cargo, em meio a uma onda de protestos de rua que resultou em 2 mortes. Em seu lugar, assumiu Francisco Sagasti, um deputado de perfil centrista, escolhido em uma articulação parlamentar. Ele ficou no poder até a eleição de Pedro Castillo em 2021. Ex-professor e líder sindical numa área rural do Peru, Castillo assumiu o cargo depois de uma eleição apertada contra Keiko Fujimori, candidata de extrema-direita que vem a ser a filha de Alberto Fujimori. Com uma orientação político-econômica marxista e uma inclinação conservadora nos costumes, Castillo foi um presidente de esquerda que enfrentou uma grande resistência de um congresso de direita, onde ainda tem força o fujimorismo, o movimento dos herdeiros do autocrata que hoje está na cadeia. Ao longo dos seus 16 meses de mandato, em meio a sucessivas crises políticas, o Castillo dissolveu 4 vezes o seu gabinete para tentar ter alguma governabilidade. Ele chegou a lançar votos de confiança por 2 vezes no Congresso, mas os parlamentares nunca chegaram a colocá-los em votação.
Portanto, ele não conseguiu acionar o dispositivo constitucional usado por Vizcarra em 2019, que lhe daria a prerrogativa de dissolver o Congresso. Sem salvaguarda jurídica, nem apoio parlamentar e com popularidade baixa, com menos de 30% de aprovação da população, a tentativa de ruptura do Castilho não teve êxito. Ele acabou sendo destituído e preso. O impeachment encerrou o mandato de Castilho, mas é cedo para dizer que isso põe um ponto final na crise política que varre o Peru desde 2016. Um dos motivos que mantém essa instabilidade entre legislativo e executivo é a interpretação sobre o artigo da Constituição que trata dessa incapacidade moral do presidente como motivo para sua deposição. Essa é a opinião de Alonso Gurmendi, professor de Direito licenciado da Universidade do Pacífico, em Lima, que falou ao Nexo em 2020, quando o Martim Vizcarra foi destituído da presidência sob esse fundamento. Mesmo fundamento que embasou os 3 pedidos de impeachment contra o Castilho. Segundo Gurmendi, essa figura foi colocada na Constituição para lidar com situações relacionadas à saúde mental do presidente. Mas com o passar do tempo, ela passou a ser usada pelo Congresso como forma de supervisionar, de acordo com seus próprios critérios, se o presidente é uma pessoa moral para governar. O que o Congresso entende por moral e imoral não está previsto em lei, depende de conjuntura política e deixa o presidente refém de uma grande insegurança jurídica, de acordo com o professor. O Omar Cairo, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica do Peru, vai na mesma linha. Numa entrevista para a BBC, ele disse que a Constituição peruana é a única no mundo que prevê o impeachment de um presidente por incapacidade moral de governar, e que isso dá uma característica peculiar ao país, que é um sistema presidencialista, com o presidente escolhido diretamente em eleição popular, mas com um mecanismo discricionário, usado conforme a oportunidade pelo Congresso, que facilita a deposição desse presidente em situações de tensão institucional. Como os últimos presidentes peruanos não tinham sustentação parlamentar forte, eles foram caindo um a um. Agora é a vez de Dina Boluarte, advogada que ocupou seu primeiro cargo eletivo como vice de Castilho. Ela também é a primeira presidente mulher da história do país. E assim como seus antecessores, assume a presidência num cenário de instabilidade. Num cenário em que a sua capacidade moral pode ser posta à prova a qualquer momento. Órgão Federal de Financiamento de Pesquisa, a CAPES, anunciou na terça-feira que está sem dinheiro para pagar 200 mil bolsistas de pós-graduação em dezembro. A situação acontece em meio a um bloqueio de 5 bilhões e 600 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação. A redatora Mariana Vick está escrevendo um texto sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência como um dos temas. Mariana, qual é o motivo desse corte na educação e por que isso está afetando tanto a pesquisa brasileira? Esse bloqueio mais recente no MEC foi justificado pelo governo federal pela necessidade de cumprir o teto de gastos, regra fiscal que limita as despesas do governo. O corte fez com que a pasta deixasse de repassar para a CAPES a verba necessária para o pagamento de bolsas. Esse tipo de medida não é nova no governo Bolsonaro, que desde 2019 fez contingenciamentos que interromperam o repasse de recursos de pesquisa e de educação superior. Cortes assim podem ter grande impacto para a produção científica brasileira, porque mais de 90% das pesquisas feitas no país são de universidades públicas que dependem do financiamento de agências como a CAPES. Embora não seja simples para os pesquisadores abandonar as pesquisas, porque eles têm contratos para cumprir, existe o risco de paralisação de trabalhos, já que para as universidades é difícil manter alguns deles se não tiver financiamento. E quais são os impactos práticos desse corte para os bolsistas? Fora os prejuízos para a ciência de modo geral, os bolsistas sentem impactos individuais desses cortes, principalmente financeiros. Como para muitos deles a bolsa de pesquisa é a única fonte de renda, já que eles não podem ter vínculo empregatício enquanto se dedicam a esse trabalho, com os cortes vários deles têm relatado não conseguir pagar contas básicas, como aluguel e transporte. Muitos dizem já estar endividados. Os bloqueios na CAPES também têm impacto sobre a saúde mental dos pesquisadores.
Parte deles tem compartilhado episódios de crise de pânico e ansiedade por não saberem como pagar as contas. Para muitos também é difícil fazer projetos de futuro num cenário de financiamento tão instável que não é de agora. Valeu, Mariana. O texto dela você lê no nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu vou começar as dicas dessa semana com uma lista incrível dos 50 melhores álbuns do ano, feita pela revista Pitchfork. Já é uma lista tradicional que eles lançam sempre no fim do ano. E tem muita coisa que a gente ouviu e amou. Fósfora, da Björk, Um Verano Sem Ti, do Bad Bunny, Motomami, da Rosalía, da UFM, do The Weeknd. O primeiro lugar foi para a rainha Beyoncé, por Renaissance. Mas embora pareça uma lista feita de hits conhecidos, tem pelo menos 200 de álbuns a serem explorados. Eu diria que até mais, viu? E é por causa disso que a lista merece a nossa atenção. Vale ler as críticas e procurar esses discos para conhecer mais. Tem muita coisa boa ali. Para assistir, tem o filme Ela Disse, que entra em cartaz no dia 8 de dezembro. Ele é baseado no livro homônimo das jornalistas que apuraram casos de estupro e assédio sexuais, acusações feitas contra Harvey Weinstein, magnata do cinema americano. O filme se passa antes da explosão do movimento Me Too, que encorajou vítimas de abuso a contarem suas histórias. Outra dica para ler. Tem uma revista incrível para curtir com as crianças, A Tartaruga. Se você lamenta pelos seus filhos não conhecerem aquela deliciosa sensação de sentar e ler uma revista impressa, ela é a solução para isso. Foi criada pela designer Beatriz Tati Nóbrega, que acaba de ser lançada e propõe brincadeiras, receitas e reflexões para crianças e adultos. Isso sem falar no design caprichadíssimo e colorido, que acaba de render o troféu de bronze na categoria Craft for Design, do Brasil Design Award 2022, que é uma importante premiação da área. E para terminar, a gente traz uma receita de frango assado dos deuses. Um frango assado suculento tem seu valor. E se ele tiver um toque de limão siciliano, então, esse valor pode ser quintuplicado. Essa receita aqui está entre as melhores do site americano Food 52 e pede tomilho, semente de erva doce, azeite, alho, cebola, vinho branco, sal e pimenta, além das fatias de limão que vão ser caramelizadas. É para fazer em uma panela só, de ferro de preferência, e reduzir a bagunça na cozinha. Por hoje é isso, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do nosso Achamos que Vale. Até lá! Da crise política permanente no Peru, passando pelo corte nas bolsas de pesquisa no Brasil, até chegar nas dicas para o fim de semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Mariana Vick e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana, que traz as notícias mais importantes dos últimos dias.